Olá, bem-vindo a mais um Farol Diário. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui sempre refletindo a palavra de Deus e o quanto ela abastece o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, tanto no contexto de trabalho quanto no contexto de família, trabalho, negócios aí e família. E a reflexão de hoje está em Marcos, capítulo 6, dos versículos 45 a 52, e diz assim: Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e seguir adiante dele para a outra margem, a Betsaida, até que ele despedisse a multidão. Depois de despedi-los, foi à montanha para rezar. Estava escurecendo, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Vendo isso, Jesus foi de madrugada até eles, caminhando sobre o mar, e queria ultrapassá-los. Vendo-o caminhar sobre o mar, imaginaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e ficaram espantados. Jesus, porém, logo falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. E subiu para junto deles na barca, e o vento se acalmou. Mas eles estavam muito assustados. É que não tinham entendido nada a respeito dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bonito, né? A gente olhar. Bonito agora, né? Se a gente fosse os discípulos lá, talvez perceberíamos da mesma forma ou até com mais intensidade ou desespero, porque imagina, tá vivendo aquela realidade e de repente passa um homem, né? Jesus caminhando sobre o mar. E ele já vivia um contexto de confusão, né? Foi depois do milagre da multiplicação dos pães ali, dos peixes, né? Atendendo 5 mil homens, né? Um grande grupo lá com pães e peixes. E eles estavam nessa confusão. Jesus pediu para eles seguirem adiante, que ele ia despedir aquela multidão, e pediu para que eles pegassem a barca. E na madrugada já tinha vento contrário na barca. Enfim, esse era o contexto que os discípulos ali estavam vivendo, cheio de melindre, cheio de dúvida. Então, talvez a gente viva e conviva com alguns melindres e algumas dúvidas também. Mas vem Jesus para esclarecer tudo isso. Mas uma coisa importante para dizer de cara nesse contexto todo, a importância que Jesus dá a um momento de oração, né, Vera? Isso, Jesus, depois de toda a correria do dia de Jesus, depois de toda aquela multidão, ele poderia simplesmente entrar na barca junto com os discípulos, deitar e dormir. E ao invés disso, ele despediu todo mundo, ele se recolheu, ficou sozinho para poder fazer a oração. Então, nós também devemos seguir esse exemplo de Jesus, porque muitas vezes na correria do dia a dia, a gente nem se lembra que precisa desse momento aí com Deus, né? Mas que é muito importante. E esse momento com Deus pode ser dentro do seu cotidiano também, conciliando alguma coisa, mas um momento para você interiorizar, né? Eu, por exemplo, hoje, numa corrida matinal, eu peguei e fui ouvir a palavra de Deus no fone de ouvido, fui rezar um terço, um momento envolve o exercício, mas envolve uma meditação também. A Vera também sai para caminhar em algumas vezes e reza o terço, tem um momento ali de meditação, de interiorização. Isso fortalece a gente, fortalece a nossa fé. É preciso praticar, ter atos, né, atitudes que reforcem para o nosso lado humano a importância que devemos dar a essa fé, a essa intimidade com Jesus. Então, o que a Vera falou da gente imitar Jesus nisso, né? Ele está nos mostrando com a prática, né? A prática de querer ficar sozinho para rezar. Então, devemos sim ter um momento para se conectar com Deus, né? E
Jesus ali na segunda parte do Evangelho, ele questiona ali, né? Ele tá ali, né? Andando pelas águas, os discípulos todos com medo, e ali no Evangelho fala que eles não tinham entendido nada dos pães, né? Que foi do Evangelho anterior. Por quê? Se eles não entenderam que Jesus tinha multiplicado os pães, que isso era impossível, né? Mas Jesus fez. Então, que Jesus andar nas águas é simples também, né? Que Jesus também poderia fazer isso. Mas eles estavam ali com o coração tão humano, tão endurecido, tão cheio de cansaço, de às vezes tristeza, de angústia, que eles se esqueceram disso, que há pouco tempo antes Jesus tinha multiplicado os pães. Então, que sim, Jesus é o Deus né? É o Deus do impossível e pode todas as coisas. Só que às vezes no nosso coração endurecido, com as tribulações da vida, com, né, as tristezas, a gente acaba não percebendo, às vezes tendo medo, não tendo coragem de olhar Jesus andando pelas águas, né? E são tantos os milagres que Jesus nos proporciona perceber, né? Desde o milagre da vida, na natureza, no contemplar a natureza, por exemplo, até o milagre do acordar de manhã, até estarmos bem com saúde, os momentos de felicidade em família, as realizações nos negócios, no trabalho. São tantos os milagres que a gente pode perceber a graça de Deus agindo na nossa vida e o quanto talvez a gente deixa passar desapercebido justamente por esse coração endurecido, por essa loucura cotidiana, essa correria de às vezes a gente ficar tão frio para a nossa questão da fé. Então é preciso sim confiar, é preciso agir, é preciso manter-se firme na fé para perceber o quanto Deus faz maravilhas possíveis e impossíveis na nossa vida. Que Deus abençoe você. Até mais. Até com Deus. Tchau.